Olá, minha amiga, meu amigo, hora do nosso encontro neste domingo, dia 22 de fevereiro. Ontem fez 81 anos da Batalha do Monte Castelo, a tomada do Monte Castelo. Levou um tempão. Várias tentativas da tropa brasileira que estava começando a pegar o tranco, pegar no tranco. Começou em dezembro, no inverno italiano. Acabaram tomando o Monte Castelo dos alemães. Talvez tenha faltado mais artilharia para ser mais rápido. Mas é bom que a gente lembre desses feitos. Eu já estive lá, inclusive, há um monumento aos brasileiros. Os italianos não nos esquecem como libertadores, e não só libertadores. Os libertadores que tiveram a capacidade de se integrar com a população italiana, né? E mais, o exército que deu um modelo para o exército americano de várias etnias, várias cores de pele, como foi no início, na Batalha de Guararapes, né? Eu estive lá, sim, está tudo marcado, mas também estive na comemoração dos 81 anos no batalhão da PE em Brasília, Polícia do Exército, porque a Polícia do Exército começou na Itália, quando pediram aos brasileiros que tivessem a função de policiais nas áreas liberadas dos alemães. Eu vou mostrar para vocês, para vibrarem um pouco com a canção do expedicionário. De um grande poeta, eu falei o outro dia no nome dele, Guilherme de Almeida, da Semana da Arte Moderna. Prestem atenção à letra, que coisa maravilhosa, como engloba a origem do soldado brasileiro. É o retrato do Brasil, o retrato da FEB. Eu mesmo filmei. Bom, desfilaram lá os dragões da independência, a bateria caiena da artilharia, os dragões são da cavalaria e os granadeiros do imperador são do batalhão da guarda presidencial e mais a pé. Eu estou cantando isso porque eu acho que as escolas não falam mais nisso, né? É a história do Brasil, história contemporânea do Brasil. E sabem por quê? Nesse livro aqui, que é de um americano, do Neil Lockery. Olha só essa foto de Copacabana. Não tinha academia nem bobs. Ninguém precisava. A gente se alimentava diferente. Copacabana, 1940. Mas voltemos à guerra. Nesse livro eu descubro por que o Brasil até hoje está querendo um lugar permanente no Conselho de Segurança da ONU, que tem poder de veto. E não estamos, embora tenhamos participado da guerra. É que a gente entrou tarde e saiu cedo. Entrou tarde porque o Góes Monteiro e o Dutra simpatizavam com o eixo. E quem fez o Getúlio tender para o lado vencedor dos aliados, da democracia, e não para o nazifascismo, foi o Oswaldo Aranha, um herói brasileiro, né? E saímos cedo porque, eu acabei de falar, estávamos fazendo papel de polícia do exército lá na Itália. E eles queriam que nós ficássemos como tropa de ocupação. E Getúlio tratou de desmobilizar imediatamente. E aí perdemos a chance, né? Tivemos uma participação, mas não tivemos a estratégia maior de pensar no futuro, na força brasileira, no poder brasileiro ante o mundo, na ONU, né? Acabamos que está lá a Rússia, a China, Estados Unidos, a França, né? o Reino Unido, e nós participamos da guerra, assim como os poloneses participaram da guerra. Morreram muitos em Monte Cassino, tem um cemitério lá só de poloneses. No Monte Castelo morremos 20.
Mas tem um cemitério lá onde estávamos, né, 460 e poucos, que agora estão lá no aterro, no monumento aos mortos da Segunda Guerra, no aterro do Rio de Janeiro, lá do Flamengo. Menos um, que foi achado depois, identificado por um italiano que eu conheço, identificou pelos botões da gandola, e ele ainda está lá sob o fogo permanente do cemitério de Pistoia, que quando eu estive lá, estava cheio de jovens italianos, lendo os nomes dos brasileiros naquele muro. Lá eles cantam a canção do expedicionário que vocês acabaram de ouvir. Bom, foi a forma que eu tive de marcar o Monte Castelo na história do Brasil. Lembre-se de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Bom, vou começar lendo uma mensagem que diz o seguinte: o Brasil está, no momento, em uma situação econômica e financeira muito difícil. A inflação, a especulação e a corrupção reinam. A situação alimentar e, intimamente ligada, a dos transportes são muito graves, assim como o problema habitacional. O presente regime não dispõe, no momento, do comando de uma maioria suficiente ou talvez de talento construtivo suficiente para implantar as medidas drásticas que se fazem necessárias para salvar a situação. Sabe o que é isso? Encontrei no livro que eu acabei de mostrar para vocês. É um relatório da Embaixada Britânica há 80 anos, 1946. Não preciso dizer nada, né? Bom, gente, então, o Vorcaro iria depor amanhã na CPMI do roubo, dos desvios dos velhinhos da Previdência. Mas o ministro relator, agora André Mendonça, vetou o uso de um jatinho particular que estava sendo programado para ele pelo Renan Calheiros, da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que por algum motivo estava doidinho para levar para lá, como está querendo levar todas as descobertas para lá, para ficar a explosão sob controle, eu acho. E os senadores para quem eu exprimo essa hipótese concordam comigo. Um jatinho. André Mendonça, não. Vocês vão de pensar, puxa, por que não? Por que não? Já imaginou ele decola de São Paulo e pousa em Assunção? O Cesare Battisti, quando entrou o Bolsonaro, estava fugindo para o Paraguai. Facinho. Né? Em vez de vir para Brasília, pousa em Assunção, por exemplo. Disse, não, vem de avião de carreira. Ele vai ser agredido? Não, ele vai ser importunado. Todos os passageiros, 130 pax, vão perguntar para ele, e aí, como é que é o contrato com a família de Moraes? Essa vai ser, vão importuná-lo assim. Mas ele acabou, aí a defesa dele perguntou, ele é obrigado? Como ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, o ministro relator disse, não, é facultativo. Se ele está vindo como testemunha, né, aliás, como investigado, ele não precisa produzir prova contra si mesmo, mas não veio. Então, eu queria dizer isso e, ao mesmo tempo, informar que a Polícia Federal fez uma batida em Aparecida de Goiânia. É aquele município que fica ao sul de Goiânia, muito populoso, tem 500 mil de pessoas dentro da região metropolitana de Goiás. Sabe por quê? Porque o Aparecida Prev investiu 40 milhões dos seus associados, funcionários municipais, no Master.
Estão sendo investigados o ex-prefeito, isso foi em 2024, e o ex-secretário da Fazenda, que também era o diretor da Aparecida Prev, e que não consultou o conselho do órgão de previdência para fazer isso. Aliás, eu não consigo deixar de registrar, a notícia da CNN diz que é o Fundo de Previdência da cidade de Aparecida de Goiânia. Impossível. Uma cidade não tem personalidade jurídica, né? Não é pessoa jurídica do direito público. Uma cidade é um aglomerado urbano e nada mais. Pessoa jurídica se chama município, que todo jornalista deveria saber, né? A cidade, em geral, é a sede do município, apenas isso. Bom, segundo assunto, o ministro André Mendonça, agindo como relator do Master, mandou entregar todos os resultados das buscas e apreensões, inclusive do cunhado de Vorcaro, né, para a Polícia Federal investigar, óbvio. É o óbvio. O juiz relator não pode ficar segurando as provas e interromper as investigações. Não é? Manda entregar. E manda entregar para a CPMI também, o que estava sob a custódia do Alcolumbre, presidente do Senado, conforme ordens de Toffoli, o ex-relator, que foi tirado, mas saiu voluntariamente, né? Aliás, aquela reunião gravada, divulgada, secreta, não vai ser investigada pelo Supremo. Isso não é prevaricação? Que estranho. Não, para não criar caso. Senta que o leão é manso. Né? Que estranho. Não é tão estranho assim. Não investigaram também os achados no celular de Talhaferro? Investigaram o Talhaferro, mas não os achados. Coisas estranhas. Que finalmente parece que a grande mídia, que estava anestesiada por 7 anos, está acordando. Eu estou vendo aqui, né, o editorial principal do Estadão de domingo. Estadão de domingo é um peso. Está escrito o título: Explícito Abuso de Poder. Refere-se a quem? A Moraes, óbvio, né? Sobre o que ele fez com os 4 auditores fiscais. Até divulgou o nome deles, né? Botou tornozeleira, tirou o passaporte, né? E aí, digamos, o líder sindical dos auditores fiscais, o presidente da Unafisco Nacional, Kleber Cabral, fez uma declaração dizendo o óbvio: puxa, é mais difícil, mais perigoso fiscalizar PCC do que fiscalizar ministro do Supremo. No caso, não era ministro do Supremo. Família de ministro do Supremo que não está sob o regulamento de que tem que pedir autorização. Não, família não, né? A imunidade do ministro Supremo não se transmite à família. O que foi revelado, o que se soube é que entraram lá nos dados da dona Viviane Moraes, mulher de Moraes, o que impediria Moraes de investigar algo em que sua mulher teria sido o alvo, a vítima, a suposta vítima. O que impediria. Aí ele investigou o presidente da Unafisco, confirmando a frase do presidente da Unafisco. Confirmou, assinou embaixo, passou recibo, né, dizendo que ele foi ouvido pela Polícia Federal porque é na condição de investigado, ele já é investigado. Ele fez uma declaração sob o manto, não é o manto, sobre a blindagem pétrea do inciso 4º do artigo 5º da Constituição, que fala da livre expressão do pensamento, vedado, o anonimato. Ele não falou como anônimo, estava nisso, né?
Pois é, agora descobriram, Danton e Robespierre descobriram que a guilhotina pode pegar também o pescoço deles, como efetivamente pegou. E agora estão assustados, porque se pega o auditor da Unafisco, e a Unafisco não é bolsonarista, a Unafisco assinou a Carta da Democracia, apoiando, fazendo L. Não. Enfim. Gente, só para concluir, eu passei o sábado inteiro imaginando o ministro André Mendonça no deserto como Jesus, recebendo, depois de 40 dias de jejum, recebendo as tentações do demônio. Passei todo sábado comparando, porque ele é pastor, presbiteriano, e ele deve estar se sentindo assim. Ele disse que primeiro rezou, pediu a Deus luzes, sabedoria, né, para ter a devida isenção de juiz, o distanciamento dos fatos, né, a justiça. Eu pensei muito nisso. Aí hoje eu entro no Mosteiro de São Bento e a minha surpresa é o evangelho de hoje, Mateus. Mateus 11, 4, 11, deixa eu ver se é isso mesmo. Não, 4, 1, 11. Mateus, as tentações, aquela de transformar pedra em pão, a tentação da riqueza, né? Converte qualquer coisa em riqueza. A tentação de se jogar de cima do templo, a tentação do aplauso, e, por fim, a tentação de todos os reis do mundo se submeterem a Jesus e Jesus adorar o diabo, o mal. Tentação do poder. Eu imagino André Mendonça, com o poder que tem, relator desses dois processos, desses dois inquéritos, da Previdência e do Master, envolvendo o ministro do Supremo, o ministro Toffoli já está quase investigado, do jeito que as coisas estão andando. E o contrato é suficientemente eloquente, sozinho, porque até agora não teve explicação, parece que é inexplicável, a não ser a explicação do óbvio. E aí, puxa, deve estar sofrendo as tentações do poder, do aplauso, da riqueza, e tem que ser forte, porque é muito peso sobre as costas dele. Não pode ser usado também. A outra tentação é de ser usado para pôr a chancela de alguém distante e com credibilidade para salvar outros. Também é uma tentação. Eu imagino, na solidão dessa relatoria, o peso sobre André Mendonça. De Brasília, Alexandre Garcia.